dia de festa, inaugura-se oficialmente a Ponte da Amizade. Dessa cena histórica em 1965 até recentemente, a Ponte Internacional da Amizade foi muito além de uma ligação entre dois países. Quem não se lembra de quando multidões ocupavam a ponte atrás de preços baixos e produtos que ainda nem estavam à venda no Brasil? E de flagrantes que você só viu aqui na RPC. Nela também aconteceram muitos conflitos entre a polícia e manifestantes. Protestos que paravam a ponte. Mas não há nenhum registro histórico que se aproxime do que estamos vivendo. Foram quase 7 meses com a ponte fechada. Quem imaginaria um portão na ponte? Muitos paraguaios que estavam no Brasil e perderam o emprego foram barrados quando tentaram voltar para o próprio país. Pouca comida, falta de banheiros, sol e frio e muitas reclamações. De noite nós ficamos aqui, dormindo aqui no chão. No sentido contrário, brasileiros deixaram o Paraguai e adiaram o sonho de se formar em medicina. Infelizmente as faculdades estão todas fechadas. Durante a pandemia, os caminhoneiros estavam entre os poucos que passavam pela ponte. Longe de casa, caminhoneiros reclamavam das péssimas condições e dos perigos na longa fila de espera. Eu tô 5 dias na fila aqui parado. E tem motorista aqui que já tá faltando comida já. Na RPC, você também viu com exclusividade o relato de caminhoneiros assediados por contrabandistas e traficantes no Paraguai. Criminosos que tentavam usar os caminhões para entrar com drogas ou mercadorias no Brasil. As pressões para abrir a ponte aumentaram nos últimos meses, especialmente em Cidade do Leste. Na última segunda-feira, o Departamento de Migrações do Paraguai divulgou detalhes da reabertura da fronteira. Um passo importante rumo à reabertura total da fronteira, em que a estrutura de saúde das duas cidades e o respeito às regras sanitárias vão ser colocados à prova. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Depois dessa belíssima abertura aí preparada pelo pessoal da RPC, me senti inspirado e fiz esse vídeo com muito carinho para vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Multicanal Mundo Paraguai. O meu nome é Sérgio e você está no melhor canal de informações do Paraguai, Argentina e Foz do Iguaçu. Hoje tem informação da Argentina também, hein? Fique ligado. Muito bem, palco de momentos históricos, Ponte da Amizade é reaberta, pessoal. Foram quase 7 meses de bloqueio na principal ligação entre o Brasil e o Paraguai. Você vai ver hoje o que a imprensa registrou de melhor e o que está se falando sobre isso e como é que foi o transcorrer do dia. Muita coisa para mostrar, então se liga. Fica aí, se esse assunto te interessa, né? Assista até o final do vídeo que vou mostrar tudo o que aconteceu lá hoje, mas só depois da vinheta do canal. Muito bem, pessoal, isto posto, quero informar que buscamos as informações aqui apresentadas nas melhores emissoras de TV, jornais e portais que cobrem a região da fronteira, tá? E hoje a minha missão é mostrar um compilado de notícias resumidinho para vocês se inteirarem do que melhor aconteceu na reabertura. Talvez isso seja o segredo aí dessa audiência nossa. Quero agradecer, muito obrigado. Enquanto isso, vou deixar rolando aqui na tela um material preparado pela Cell Shop, onde resume assim, né, e onde o vídeo mostra a recepção dos vendedores que ali pros compristas, né, que entravam na loja durante aquele momento histórico depois de 7 meses. Infelizmente eu não pude estar presente por motivos profissionais. Quem me acompanha aí sabe que eu estava na cidade de Joinville, Santa Catarina, e retornei agora na hora do almoço para Curitiba e preparar esse material para vocês. Mas mesmo assim, preparei esse material com muito carinho e vou adiantando, hein, que foi meio trabalhoso porque tem muita reportagem, muita informação. Eu fiz um resumão aí, espero que gostem aí para não perder muito tempo. Vamos logo para a primeira informação, pessoal. A Ponte da Amizade é reaberta para moradores de Foz do Iguaçu ali e Cidade do Leste. Neste dia histórico, 15 de outubro, os olhos do mundo se voltaram ali para a fronteira aí mais movimentada do Brasil. Não se fala outra coisa nos últimos dias. Acompanhem. Pois é, eu estou em território paraguaio, eu estou do lado de cá, digamos assim, da aduana, no Paraguai,
não tivemos dificuldades para entrar. Hoje também movimento bem tranquilo, porque a situação está, relativamente abaixo, né? Da normalidade, bem longe do que a gente costumava ver aqui na fronteira, mas não tem um controle tão rigoroso quanto se imaginou que teria. Por hora, imaginou-se que somente cidadãos de Foz do Iguaçu e Cidade do Leste poderiam fazer esse trânsito, mas a migração do Paraguai disse que não tem essa possibilidade, não tem como fazer esse controle, e é por isso que os brasileiros estão sim liberados a entrar no Paraguai, no entanto, dentro de um raio de 30 quilômetros. Da mesma forma, os paraguaios estão ingressando no Brasil. Como eu disse, não tivemos dificuldades para entrar. O nosso carro foi vistoriado pelas autoridades paraguaias, mas fomos liberados para acessar. As lojas já estão abertas e eu acredito que nos próximos dias também teremos outras novidades. Inicialmente falou-se em 15 dias de uma experiência. Essa experiência a qual começamos a contar a partir de hoje e, é claro, um momento histórico na fronteira depois de quase 7 meses fechada, né? Fechou no dia 18 de março, fronteira reabre e esperamos que com todo cuidado, que não tenhamos problemas com a parte sanitária, principalmente, que hoje eu acredito que o principal foco está na proteção, está na saúde. Muito bem, pessoal, após 7 meses de ponte fechada, né, ela é reaberta e nunca na história a fronteira ficou tanto tempo fechada, veja aí. Olha, faltaram 3 dias para completar 7 meses, ou seja, 18 de março foi o fechamento da ponte e nesse período pouco se sabia a respeito de como estavam as coisas do lado de cá. Conversando com algumas pessoas hoje aqui, de fato a situação estava bastante delicada, porque as pessoas acabavam recebendo um auxílio do governo federal do Paraguai, mas esse auxílio acabava que não era o suficiente para que essas pessoas se mantivessem. A maioria dos funcionários, das pessoas que trabalham em Cidade do Leste, trabalham de forma informal, trabalham nas ruas vendendo objetos, carregando caixas. Por exemplo, são 80 mil pessoas que fazem esse serviço. Hoje a gente percebeu um movimento acanhado, um movimento tímido nas primeiras horas do dia, mas esse movimento foi aumentando com o passar do tempo. Por exemplo, agora temos um movimento grande de veículos, bastante pessoas entrando, algumas pessoas já estão saindo. Lembrando que até as 2 da tarde os brasileiros podem entrar no Paraguai. A saída que ficou um tanto confusa, porque inicialmente foi garantido que essa saída ocorreria até às 18 horas, mas agora tem se falado que a saída precisa ocorrer no mesmo dia, ou seja, até a meia-noite. Vamos ter que esperar para ver como foi com relação à abertura, que até ontem a gente não tinha muitas explicações a respeito de como ocorreria. O que a gente percebe que não tem entrado pedestre, então pessoas a pé não têm passado a ponte, mas tem passado de carro, táxi, mototáxi, vans, e dessa forma o Paraguai aos poucos vai voltando ao normal, assim como Foz do Iguaçu, que também depende dessa fronteira aberta para que ocorra essa melhoria na economia, digamos assim. Ontem o Júnior Rocha preparou um material resgatando como que está a situação nesses 7 meses, praticamente 7 meses de ponte fechada, e você vai acompanhar agora a matéria de Júnior Rocha e do Valmir Schwingel. 7 meses com a ponte internacional da amizade, assim, fechada. O elo entre 2 países, a fronteira mais movimentada da América do Sul, o movimento frenético diário, os mais de 40 mil veículos que passavam todos os dias por aqui, tudo isso deu lugar à calmaria, tranquilidade, a incertezas, dúvidas do futuro, tudo isso causado por uma pandemia que parecia estar distante, mas aos poucos passou a ser a minha, a sua, a nossa, enfim, a realidade de todo mundo. Os impactos que isso poderia causar em ambos os países não era certo. Tudo no início não se tratava de mera suposição, mas não demorou muito para a crise econômica chegar e se instalar de maneira avassaladora, principalmente no Paraguai. Empresas fecharam, funcionários foram demitidos. A fome começou a preocupar. Hay muchas personas que ya están pasando hambre y personas que dependían del centro del día a día. Ahora hay más personas pidiendo plata por las calles. Ayuda, hay personas solidarias que ayudan, pero en Ciudad del Este hay muchísima gente
más de 1 millón de habitantes y las 3 fronteras prácticamente dependen del centro, todo del centro. Hay muchas personas que perdieron su trabajo y ponerle que más de 25.000 personas que tenían trabajo seguro hoy en día están em suas casas. Esse paraguaio mandou áudios a respeito da situação em que se encontra a cidade do leste. E olha, mesmo com a ponte fechada e a passagem de mercadorias proibidas e de pessoas não autorizadas bloqueadas, o contrabando e também o descaminho seguiram. O comércio fechou, a economia quase parou, mas a criminalidade, infelizmente, continuou. Drones levando mercadorias, barcos de controle remoto também. O desespero dos contrabandistas para fazer a mercadoria chegar de um lado a outro da fronteira foi noticiado e muito visto. Saídas improvisadas para ações ilegais. Mas é impossível falar do fechamento da Ponte da Amizade sem lembrar, é claro, da noite de quarta-feira, mais precisamente dia 29 de julho. Uma manifestação que ocorreu em Cidade do Leste, no Paraguai, mas que terminou em quebra-quebra e muita destruição, prejudicando alguns trabalhadores. Isso porque certos caminhoneiros estavam na fila com a intenção de acessar o território brasileiro e tiveram, é claro, seus veículos quebrados. Esse foi o protesto mais violento desde o fechamento da fronteira. Mas além de manifestações, as filas dos caminhões também deu o que falar. Os caminhoneiros mostraram que, apesar dos pesares, a classe não parou e precisa de mais valorização e melhores condições de trabalho nas estradas. E os 8 dias, eu cheguei sábado no posto ali. Muita demora? Muita demora, mano. E tá aí, ó, desse jeito, nós estamos jogados para as traças aí nesse Paraguai. E o assunto não é outro, né? Fronteira entre Brasil e Paraguai é reaberta. O governo federal autorizou a entrada de estrangeiros no país após 4, 7 meses aí, pondo fim a essa interminável novela, né? Um ministro paraguaio já havia garantido a reabertura após uma transmissão ao vivo pela internet ontem, hein? Vamos ver como a Globo cobriu aí a reabertura na parte da manhã. Veja Olha, aí. A movimentação está intensa por aqui sim, viu? A gente já pode voltar a dizer que é sim a fronteira mais movimentada do Brasil, porque deu 5 horas da manhã, isso aqui começou a ficar um barulho de carro, de gente por aqui, porque isso era o que era esperado, na verdade, pelo governo paraguaio. A reabertura da Ponte da Amizade às 5 horas da manhã. De acordo com o protocolo, né, do Paraguai para essa reabertura, a ponte vai ficar aberta das 5 horas da manhã até as 2 horas da tarde. No primeiro momento, apenas moradores de Foz do Iguaçu que tinham aí no registrado no seu documento que eram moradores de Foz do Iguaçu, né, que são na verdade moradores de Foz, poderiam atravessar para o lado paraguaio. Mas nós conversamos com o pessoal da migração que disse que na verdade é quase impossível fazer essa fiscalização, né, individual, e por isso a entrada então está permitida para todos os brasileiros que passarem então pela Ponte da Amizade do Brasil aqui para o Paraguai. Nesse primeiro momento, somente carros estão permitidos a passar para o lado paraguaio. E também tem uma regrinha com relação aos quilômetros que os brasileiros podem percorrer aqui no Alto Paraná, até 30 quilômetros, né, um raio de 30 quilômetros da Ponte da Amizade. Depois disso, o brasileiro aí precisa apresentar uma série de documentos, precisa ter um plano de saúde internacional que faça cobertura também para casos de Covid, testes para Covid, também UTI, medicamentos, precisa fazer um registro migratório obrigatório, então tem uma série de regrinhas para quem quiser ultrapassar esses 30 quilômetros. Mas nesse primeiro momento a ponte vai ficar aberta das 5 horas da manhã até as 2 horas da tarde, depois ela fecha e só reabre no dia seguinte. A fiscalização sanitária aqui em Cidade do Leste, ela está sendo feita individualmente também por lojas, enfim, e nesse momento a gente acompanha agora a entrada e fiscalização mais de veículos, né, para saber essa parte de segurança, né, essa fiscalização de segurança que é feita aqui na aduana do Paraguai. Então essa imagem que nós estamos mostrando é de brasileiros entrando no Paraguai. Essa é a fiscalização que tem no momento aqui na aduana do Paraguai. Reforçando que um pouquinho antes das 5 horas da manhã, lá eram umas 4h40 mais ou menos, quando nós passamos para o lado paraguaio,
tinha muito brasileiro já esperando, tinha uma fila ali de brasileiros esperando para entrar por aqui. E a gente está acompanhando toda essa história da reabertura há muito tempo. A gente também conversou aí com o pessoal de Relações Exteriores, né, do Paraguai, que falou um pouquinho sobre essa reabertura. Vamos acompanhar na entrevista. Está confirmada la reapertura de la frontera, específicamente el Puente de la Amistad, que es una ciudad del este con Foz de Iguazú, y probablemente en las próximas horas se estén confirmando también la reapertura de las otras ciudades fronterizas. Também tem uma preocupação muito grande por parte da saúde, né? Porque a ponte ficou fechada quase 7 meses justamente por conta da pandemia. E muito se fala na estrutura para receber os casos de Covid que vão surgir com essa reabertura, provavelmente. Então nós também conversamos com responsáveis pelo hospital aqui em Cidade do Leste, que falou, na verdade, com o responsável, né? Que falou um pouquinho sobre essa estrutura, sobre como que está esse preparo para esse tipo de atividade. Dentro do hospital, um hospital novo que ficou pronto há 4 anos, tem uma capacidade de aproximadamente 279 leitos, que estão destinados para o tratamento da Covid. Hoje, dos 42 leitos de UTI, a taxa de ocupação é de apenas 40% na UTI. Das 80 camas de leitos comuns, tem 16 pacientes internados. E no Hospital Regional de Cidade do Leste, temos 9 salas de reanimação e nenhuma ocupada. Já estão ocupadas. A Ponte Internacional da Amizade reabriu nessa manhã, como todo mundo sabe, né? Os governos brasileiro e paraguaio autorizaram a reabertura. Olha, a gente que está acompanhando hoje em dia, né, o histórico da fronteira aí, você viu aí agora há pouco uma reabertura do lado paraguaio, né? Agora vamos mostrar para vocês o contrário, como é que foi do lado brasileiro. É isso que você vai ver agora. Agora, o que vale ressaltar é que existem também algumas regras, né, que foram publicadas em diários oficiais, tanto do lado paraguaio quanto do lado brasileiro. Vou trazer as informações aqui do lado brasileiro, tá? Porque com o decreto, ele foi publicado ontem, tinha expectativa, abre, não abre, do lado brasileiro. E exatamente às 11 horas e 32 minutos realmente foi publicado no Diário Oficial, abrindo a fronteira aqui entre Brasil e Paraguai. E o cenário que a gente passa a observar agora é esse: a fronteira ela está realmente aberta e aqui nesse caso os paraguaios estão entrando no Brasil. E quando chega aqui já passando aqui na Ponte Internacional da Amizade, já tem uma mudança aí no trânsito, tá? Porque anteriormente, né, antes da pandemia, toda a fiscalização, ela era feita ali no lado de cima da aduana, né? Mas agora não, provisoriamente, essa fiscalização ela está sendo realizada aqui na parte de baixo, tá? E logo ali na frente, a gente já observa toda a frente da segurança pública do Brasil atuando aqui na fronteira, na aduana. Ali a gente pode observar, ali está o Exército Brasileiro, um pouco mais adiante a Receita Federal, a PRF ela também está aqui, a Polícia Federal também está aqui acompanhando todo o trabalho, e aquele trabalho que a gente já estava acostumado de fazer aquele combate dos crimes fronteiriços, né, do combate a tráfico de drogas, de armas. E também tem uma outra mudança por aqui, que tem gente da ANTT, Agência Nacional do Transporte Terrestres, que está fazendo uma fiscalização específica nesse caso aqui também, porque está proibida a entrada de ônibus. Gente dentro dos ônibus não pode entrar. Fora isso aí, ó, a gente observa que moto, carro está entrando normalmente, passando pela fiscalização. E a gente também reforça aí que, apesar disso, né, a gente está num cenário de pandemia e aqui a gente não observa que tem aquela barreira sanitária. Eu acabei de entrar em contato com a prefeitura daqui de Foz do Iguaçu e a informação é que aqui é uma área da federação, né, não diz respeito ao município. Mas o município já apresentou para a federação que vai colocar um ônibus para fazer uma triagem, realmente seguir ali, fazer a testagem das pessoas. A testagem, né, medir a temperatura da pessoa, né, saber de onde ela está vindo, para onde ela foi, se ela teve contato com alguém, mas ainda não teve uma resposta para fazer então essa barreira sanitária, bem aqui na cabeceira da Ponte Internacional da Amizade. E outro detalhe importante, né, que algumas pessoas perguntam, tá aí a ponte da Argentina, né?
o decreto fala apenas da ponte aqui, né, a fronteira entre Brasil e Paraguai. Na Argentina fica fechado, tá? Ainda não tem nenhuma publicação referente a isso. E também tem que ficar claro que a publicação, ela abriu a fronteira de maneira geral. Então as pessoas podem entrar e sair a hora que quiser, né? Mas precisa respeitar um horário lá no Paraguai, que aí existem outras regras. Poderia informar se as demais fronteiras do Paraguai, com o Paraguai, no caso então, como por exemplo Salto del Guairá e Guaíra, né, das duas cidades, se estão abertas, assim como a Ponte da Amizade? Chegou esse questionamento querendo saber um pouco mais, já que a gente está mostrando ali da Ponte da Amizade, esse fluxo desde as 5 horas da manhã. Então o José está curioso para saber também se a ponte ali que liga Guaíra, Salto do Guairá também está com esse trânsito liberado. A informação de ontem do governo paraguaio, que circulou na imprensa, Cláudia, dava conta de que hoje seria a abertura da Ponte da Amizade, outras fronteiras na sequência. Agora, a gente tem uma portaria do governo brasileiro que é mais genérica. Ela fala da abertura da fronteira, de uma maneira geral, da fronteira do Brasil com o Paraguai. Então, a gente está checando essa informação para trazer para as pessoas que estão perguntando isso, estão em dúvida sobre isso aqui. Sobre a ponte estar aberta para todos ou só moradores da região? Vamos colocar então a pergunta do Rafael, que chegou agora para a gente. Então, a ponte está aberta para todos, não é... Antes até falava-se que talvez só moradores pudessem entrar, fazer essa viagem, esse trajeto entre, então, Paraguai e Brasil, mas não, agora todo mundo pode circular, não tem como, segundo as autoridades, fazer uma fiscalização levando isso em conta. Então, fronteira aberta entre o Brasil e o Paraguai por meio aí da Ponte da Amizade. Muito bem, pessoal, muita gente me perguntando da Argentina, eu não tinha informação, mas hoje nós temos a informação, tá? O fechamento das fronteiras com a Argentina foi prorrogado até 25 de outubro, então só Brasil e Paraguai está aberto, tá? Essas fronteiras aí também estão fechadas desde março. Veja aí e tire suas dúvidas. O presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, prorrogou o isolamento social preventivo e obrigatório no país até o dia 25 de outubro. Ele vem fazendo isso com os decretos, né, prorrogando os decretos desde março. O último foi publicado agora segunda-feira, dia 12. E o motivo é que no início da pandemia, os casos estavam mais concentrados na região de Buenos Aires, começaram a diminuir por lá, mas aumentaram no interior do país, ou seja, nas províncias, né? Algumas províncias começaram a ter surtos da Covid-19, portanto, cabem aos governadores das províncias decidirem quais são as medidas, se são mais rigorosas ou não, mas o país continua em quarentena, proibida a entrada de estrangeiros, então, na Argentina por enquanto, e sem previsão de reabertura. Aqui em Barracão o pessoal comenta que é uma expectativa lá para março do ano que vem, mas isso tudo extraoficialmente, viu? No momento a Argentina tem 931.967 casos de coronavírus e 24.921 mortes, então, até agora. Aqui na aduana, a gente vai mostrar aqui a aduana brasileira, aqui para cima. Aqui o Exército Brasileiro e a Força Nacional têm feito a segurança, a gente vê que está deserto, realmente ninguém pode passar por aqui. Aí aqui embaixo é a aduana que a Argentina, ali do outro lado lá já é Bernardo de Irigoyen. A gente vê que tem muitas lojas ali, muitos comércios, todos eles então estão funcionando, mas só para quem mora mesmo em Bernardo de Irigoyen. O pessoal do Brasil não pode passar por lá. E ao longo do limite aqui entre Barracão, no Paraná, Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, e Bernardo de Irigoyen, a gente viu vários oficiais da Gendarmeria fazendo a segurança, né, da fronteira, que é uma fronteira seca, e os moradores aqui me contaram, Frigo, que se um brasileiro for pego do lado de lá, se atravessar para lá, pode pagar uma multa e ainda acabar preso, né? Fica com a ficha suja no país durante um bom tempo. O pessoal aqui da fronteira, tanto de Barracão, Dionísio, o próprio pessoal ali de Bernardo de Irigoyen, tem trabalhado num acordo sanitário, né? Para que pelo menos possa haver uma entrega de mercadoria entre essas cidades, porque a crise econômica realmente está bem complicada por aqui, né? Muitos viviam do comércio por aqui.
Eles então fizeram um acordo de pontos de entrega de mercadoria e delivery. Há mais de 30 dias estão tentando negociar com a Argentina e aguardam então o posicionamento do país vizinho para ver se conseguem pelo menos fazer essa troca, né, de mercadorias. Pessoas, por enquanto, nenhuma por aqui. Muito bem, pessoal, vamos para o nosso último vídeo. A Ponte da Amizade é finalmente aberta para carros, né? E olha só isso, a Polícia Paraguaia aproveitou ali e aguardou a reabertura para transferir um preso. Dá uma olhada. Olha, dá para dizer que está retomando, né? Essa movimentação está sendo retomada aos poucos aqui em Cidade do Leste. A gente está desde muito cedo aqui em Cidade do Leste acompanhando a reabertura da ponte, que ficou quase 7 meses fechada. Então tinha muita gente esperando para passar para o lado brasileiro, né? Nessa expectativa, tinha fila de carro do lado brasileiro para passar aqui para o lado paraguaio, na verdade. Então tinha essa expectativa. Durante a manhã foi um movimento pequeno até, um pouquinho tímido, mas ao longo aí, depois das 9h30 da manhã mais ou menos, o movimento começou a aumentar e a gente reforça que somente brasileiros de carro podem passar do lado do Brasil aqui para o Paraguai. Não pode passar a pé pela Ponte da Amizade, principalmente nesses primeiros 15 dias de reabertura. Esse é um pedido que está no protocolo de reabertura que foi expedido pelo Paraguai. Então, não passa a pé, somente de carro. Então, a gente vê uma circulação de carro muito maior aqui em Cidade do Leste. Muitas motos também, essa movimentação característica aqui da fronteira. Outra coisa que a gente percebeu agora pela manhã é que as lojas, no geral, elas abriram, esperando realmente uma retomada aí dos turistas para fazer compras, mas a gente não conseguiu encontrar durante esse início da manhã ali alguns turistas, na verdade, comprando de fato. A gente conseguiu encontrar muitos lojistas se preparando para receber esses turistas e a expectativa é que esse movimento ele comece a ser retomado até o fim de semana, justamente porque ainda estava na dúvida, né? Será que a ponte vai reabrir? Será que não vai? No princípio ali tinha a ideia de que somente os moradores de Foz do Iguaçu poderiam ingressar aqui para o Paraguai, mas isso foi mudado, né, pelo governo paraguaio. Na verdade, agora todos os brasileiros que passam pela Ponte da Amizade, se passarem de carro, podem ingressar aqui para o Paraguai num quilômetro de até num espaço de até 30 quilômetros, né? Se passar disso, precisa apresentar aí uma série de registros também, mas para circular por aqui pode e tem que circular entre as 5 da manhã até as 2 horas da tarde, porque é o horário em que a Ponte da Amizade vai ficar aberta, Soler. Certo, Bruna, muita coisa, né, ficou em estado de espera aí, né, estudantes que não puderam mais manter as faculdades, os comerciantes, enfim, de forma geral, inclusive a parte da segurança pública, a polícia também esperava essa reabertura aí. Hoje já teve a polícia aí utilizando a ponte já para trazer gente presa para o lado de cá, né? Exatamente, teve uma entrega, né, de preso. Na verdade, o nome desse preso é o ex-policial militar de Mato Grosso do Sul, Fábio Costa. Ele é conhecido como Pingo ou japonês. Ele foi preso no fim de semana em Salto del Guará. Ele estava num condomínio de luxo, escondido lá num condomínio de luxo. E aí, durante uma operação da polícia, eles conseguiram prender este ex-policial militar do Mato Grosso do Sul. Ele, na verdade, era um dos mais procurados, né? Um dos criminosos mais procurados da justiça brasileira e também tinha pedido de prisão internacional, justamente porque há suspeita de que ele aliciava, na verdade, alguns agentes públicos para facilitar a passagem de cargas de cigarros contrabandeados para o Brasil. Então, hoje pela manhã foi feita essa entrega, né, do preso aqui do Paraguai para o Brasil. Também no meio disso tudo, dessa reabertura aí da Ponte da Amizade. Bom, pessoal, essas foram as informações desse dia histórico, né? Informações que eu tenho até agora, 18 horas. Espero que seja o fim de uma era de fechamento e angústia aí da Ponte da Amizade, né? E o reinício de retomada para uma normalidade. Continuem apreciando nossos vídeos. Quero mandar um abraço para todos os nossos parceiros lá do Paraguai, tá? Deixe a sua opinião e suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. E agora vamos aos recados, pessoal. Primeiro, quero dizer que provavelmente estaremos no Paraguai somente em 30 de outubro por causa de agenda, tá? Vamos esperar aí a poeira baixar um pouquinho, as lojas abrir e tal, né?
aos poucos voltar àquela nossa rotina, né, de uma vez por mês de ir do Paraguai, talvez 2 vezes, vamos ver como é que vai ser, né? Talvez eu vá antes, mas daí eu informo vocês aí por causa dos compromissos que eu tenho, tá? Faça parte dos nossos grupos do WhatsApp e Telegram. Por falar nisso, agora por questão de segurança, né, para nos seguir nos 3 grupos do WhatsApp, você terá que me seguir no Instagram obrigatoriamente com um perfil válido, tá? E lá dentro você vai me mandar um direct e eu te mando o link de acesso aos grupos. Acesse nosso site www.multicanalmundoparaguai.com, vai na seção produtos, pessoal, e ajude aí o Serjão com sua compra, tá? Você pode escolher vários produtos, tá? Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre. Bom, pessoal, não perca os nossos vídeos que eu gravei em Foz essa semana, tem várias dicas de hotel ali, Hotel Tarobá principalmente, né? Passeios e gastronomia. Comece por esse vídeo aqui, ó, vou deixar o cardzinho aqui em cima, como chegar no Hotel Tarobá ali da rodoviária, tá? Vou deixar esse link aqui para facilitar o teu acesso, vai lá. E termine com o vídeo do aeroporto de Foz do Iguaçu. Se você não viu, vai lá e veja como é que ficou as reformas, você que já está se preparando para ir para o Paraguai. Beleza, pessoal? Obrigado, vídeo cumprido, mas você que ficou aí conosco até agora sabe que aqui a informação aqui é ponta firme, tá? A gente que não entra no ar é porque a informação é boa sobre o Paraguai e talvez seja esse aí o segredo do sucesso que a gente está tendo. Beleza, pessoal? Forte abraço, fique com Deus. Graças a Deus essa ponte abriu. Graças a Deus. Obrigado.